Lili, seja muito bem-vinda a mais um programa Espiritualidade no Dia a Dia. E a vocês todos também, sejam todos muito bem-vindos. Prazer é meu e é muito bom a gente estar aqui falando de um tema que a gente tem observado muito, né, hoje em dia, e assim, tem acontecido com muita frequência, observado e vivenciado, né, que é o cansaço espiritual. Exatamente. E daí, quando a gente fala de cansaço espiritual, acho que precisa deixar claro que esse cansaço espiritual é como se fosse uma sensação de exaustão que vai além do que afeta na realidade, né, a nossa energia física, emocional, mas também afeta a nossa energia vital. E daí a gente sente como esse cansaço espiritual. E por que ele surge? Ele surge porque existe um desequilíbrio de várias fontes, de vários lugares diferentes. E eu vou trazer aqui alguns tópicos para a gente poder aprofundar. Então, acho que o primeiro desequilíbrio é porque nós estamos desalinhados com os nossos propósitos e valores. E quando isso acontece, existe essa desconexão com a espiritualidade. O segundo item que causa um cansaço espiritual é quando você está sobrecarregada de energias negativas, ou seja, quando você frequenta ambientes ou pessoas que vão drenando a sua energia, isso traz uma exaustão espiritual, um cansaço espiritual. Uma outra coisa que acontece é a falta das práticas espirituais, ou seja, quando você negligencia essas atividades ou práticas que vão nutrir a sua alma. Tem também quando você assume um excesso de responsabilidade, daí você assume muitas coisas, muitas demandas, e você deixa esse autocuidado espiritual de lado. Existe também um outro fator que é quando a gente está envolvido com pessoas que estão desequilibradas, que a gente falou, mas assim, a gente acaba sentindo as dores das pessoas e a gente acaba se acoplando com essas energias e tentando resolver coisas que não são nossas, porque a gente entra nessa vibração e sente a dor do outro. E depois, a questão planetária, porque nós estamos vivendo um momento de regeneração planetária. Então, a energia do planeta está muito densa. E isso traz uma exaustão muito grande. São muitas as pessoas, né, que acordam aí às 3 da manhã e às vezes nem sabem por quê. Então, a gente vai falar um pouquinho, vai aprofundar um pouquinho cada um desses temas, né, Lili? Uhum. Essa questão da energia negativa, né, que você falou, a gente sabe que a energia é neutra, a gente sempre fala isso, né? A energia é neutra, a gente que coloca positivo ou negativo. E aí, como é que eu baixo a minha frequência? Como é que eu entro numa energia mais densa, mais negativa? Novamente, a gente vai ter que falar aqui, como a Sandra já trouxe o tópico do autocuidado, né? A gente vai falar um pouquinho disso, entrar tanto nessa sensação de cansaço, porque esse cansaço espiritual, como a Sandra falou, parece que a gente está com preguiça, parece que a gente não tem força para nada. E não é, né? É um cansaço que vai além, é uma prostração, a gente fica prostrado. E parece que a gente assim, nossa, eu tô doente, e às vezes não é. Às vezes é uma demanda energética tão pesada que a gente não tem força para levantar. Né? E aí, como é que a gente pode evitar isso? Como é que a gente pode cuidar disso? Como é que a gente pode amenizar isso? Porque é amenizar mesmo, né? Porque, como a Sandra falou, a gente também está num processo planetário aí muito grande, uma mudança muito grande, né? Então, esse autocuidado é fundamental. Então, assim, novamente, né? Alimentação, meditação, respiração, evitar programas que têm uma demanda muito pesada. A gente sabe que para a gente absorver uma palavra negativa, muitas vezes é muito mais fácil do que uma palavra positiva. Por quê? Porque se essa palavra negativa ou essa experiência negativa, ela mexe com uma emoção interna, eu vou trazer isso com tanta profundidade que pode me gerar um trauma, uma dor, um complexo, um medo, uma ansiedade. Então, daí, novamente, evitar programas apelativos. A gente precisa começar a entrar, ter essa consciência de evitar isso. Por quê? Porque ele traz o que? Ele desperta o medo na gente. Então, se eu fico muito tempo, telas também, né, Sandra, tem um desgaste muito grande, porque tela suga a nossa energia, né? Então, assim, evitar esses programas, evitar telas,
né, durante muito tempo. A gente não percebe, mas quando a gente vê, a gente está lá. E o nosso cérebro, ele absorve tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Ah, mas eu não estou prestando atenção, mas o inconsciente está, né? Então, observar que todo esse cansaço tem como a gente nos restaurar, mas, de novo, se cuidando. Então, evitar esses programas, alimentação, respiração, o descanso mesmo junto à natureza, né? Às vezes, a gente parar e olhar o céu. Para mim, às vezes, quando eu estou muito cansada, eu simplesmente paro e vou olhar o céu. Tá? Eu olho e fico lá, absorvendo a energia do sol, absorvendo, se for à noite, a energia das estrelas. Por quê? Porque isso traz uma calma, isso traz serenidade, isso me conecta, né? Cada um tem um jeito que você vai se restaurar. Mas o importante é você ter essa consciência que esse cansaço espiritual, ele, como a Sandra falou, ele vai drenar e vai tirar nossa vitalidade. Se tira nossa vitalidade, parece que a gente não tem força para seguir. Quando na realidade a gente tem um caminho lindo para a gente seguir, né? E como a gente ouviu hoje, né, Sandra, não existe fardo, existe compromisso, né? E então assim, estar alinhada com o seu compromisso, com o seu propósito, com aquilo que você quer da vida. Como é que eu posso atingir meu objetivo? E quando eu quero atingir meu objetivo? E dentro desse movimento entender que como se diz, um compromisso com você mesmo, né? Uhum. E começar a melhorar, evitar ambientes que você realmente sente que a tua energia está drenando. Aí você fala, então eu não vou mais nem para o meu trabalho, porque o meu trabalho drena a minha energia, né? Não é isso. De novo, olha o autocuidado. Como é que eu posso me blindar? Como é que eu posso me proteger? Né? Quais são as suas práticas espirituais? De novo, a gente aqui não aborda religião, a gente aborda espiritualidade. Porque religião é você segue o outro, espiritualidade você segue a si mesmo no seu compromisso com a sua vida, com o seu propósito, com o seu compromisso, com a sua egrégora espiritual. E cada um de nós aqui tem a sua egrégora espiritual. Seja anjo de guarda, mentor, não importa o nome que você dê, mas você tem um alinhamento com essa egrégora, um compromisso com essa egrégora. Ninguém nasce aqui por um acaso, ninguém vem a passeio, né? Então, ter essa consciência já é o primeiro passo para você falar, peraí, eu preciso me envolver com o quê? Com a minha energia, com a minha egrégora, como que eu me restabeleço, como eu me nutro, e a partir daí começar a trilhar um caminho mais suave. Sentiu que está cansado? Sentiu que o negócio está bem pesado? Vá buscar algo que realmente preencha. De repente um banho, né? Um banho de ervas, um óleo essencial. Tem tanta coisa, né, Sandra? Se a gente for começar a falar aqui, tem muitas coisas, mas eu acho que o primeiro passo é tomar consciência disso, entender que tem como melhorar, né? E permanecer nessa vibração. Não é uma constante, porque a gente oscila, né? Mas buscar fazer esse melhoramento. Outra, desculpa, te cortei. Não, eu só ia falar que ter a consciência de que está num ambiente tóxico, que você está vivenciando, vendo pessoas tóxicas, ouvindo coisas tóxicas, vendo coisas tóxicas, basta você mudar de ambiente, porque o teu ambiente vai interferir na sua energia. Simples assim, né? Bem simples. Uhum. Posso falar do desalinhamento? Não, pode concluir, vai lá. Claro. Não, termina. Eu acho que depois eu falo. Pode falar. Não, eu ia começar agora a falar desse desalinhamento dos propósitos e dos valores, né? Que foi um outro item que a gente trouxe. Porque essa questão do desalinhamento, eu acho que ela é uma causa grande por conta da divergência entre os nossos valores internos, valores fundamentais que orientam a nossa vida e as nossas ações diárias. Diante desse mundo maluco que a gente está vivendo, né? As pessoas, elas muitas vezes, por pressão externa, por falta de autoconhecimento, que a gente também vê bastante, elas acabam se conformando com as situações por medo de mudança e elas acabam se desalinhando com elas mesmas, porque elas não vão impondo limites ou elas vão vão cedendo à pressão dos outros. E daí, como elas não têm uma clareza muito grande com relação
a situação, elas vão se deixando levar pelas situações externas e vão se desalinhando internamente. E isso causa aquela sensação de desmotivação, essa sensação de procrastinação que você falou, né, de ficar prostrada, porque parece que eu não tenho ânimo para nada. O que é o ânimo, né? Ânimo vem de ânima, que é a alma. Então é aquilo que nos dá toda essa energia, toda essa vitalidade, que nos faz, que nos coloca em ação. E quando a gente se desconecta da nossa alma, porque a gente está vivenciando esse dia a dia maluco, como eu falei, a gente acaba se desalinhando dos nossos valores e do nosso propósito. E daí a gente fica conformada com as coisas que acontecem. E daí as consequências desse desalinhamento é a perda dessa vitalidade espiritual. Por quê? Porque as nossas ações estão em desacordo com os nossos valores. Daí você começa a sentir essa falta de energia, de motivação, sente aquele vazio que você nem sabe dizer porque sente, entra um conflito interno, porque você vai se sentir dividida entre o que você deve fazer, o que realmente você deseja fazer. Daí, esse conflito interno traz o quê? Culpa, insatisfação, frustração. E isso gera uma desconexão com o seu eu verdadeiro, com o seu eu mais autêntico. Por quê? Porque você já não sabe mais quem você é na essência. Você se perde de si mesma. E isso traz essa exaustão, esse cansaço espiritual muito grande. E como é que você pode fazer para se alinhar de novo? Então, fazer um processo de reflexão, de autoconhecimento, e aqui toda semana a gente fala isso, né, sobre autoconhecimento. Então, talvez você possa se perguntar o que realmente é importante para você. Quais são os princípios pelos quais você quer viver? O que você está fazendo para você se sentir viva e conectada com você, com a sua vida, com esses seus propósitos e com essa sua espiritualidade? E talvez você tenha que identificar quais são as áreas da sua vida que estão em desacordo com esses valores e fazer pequenas mudanças para realinhar isso. Ou seja, escolher de repente uma carreira que esteja mais alinhada com o que você quer, escolher pessoas que estejam mais alinhadas com o que você deseja. E às vezes essas mudanças, elas causam a necessidade de você sair da zona de conforto. E é desconfortável sair da zona de conforto. A gente já falou também disso aqui, né? Porque a gente está lá naquele furô quentinho de um monte de M, né? Mas está quentinho. E sair dali vai trazer um fedorzinho que a gente não quer, vai trazer o desconforto de passar um friozinho, vai trazer o desconforto de você vivenciar uma realidade que é desconhecida muitas vezes. Então, você precisa se conectar com essa sua coragem interna, com essa força interior e aprender a colocar limites, porque quando você passa a colocar limites, esses limites vão ressoar com aquilo que você realmente é, porque a partir do momento que você se impõe, você vai resgatando essa sua essência. E se for necessário, busque ajuda espiritual mesmo, busque ajuda terapêutica se for necessário, para você poder identificar o que está desalinhado e como é que você pode viver uma vida mais alinhada com aquilo que você veio fazer aqui. Então, realinhar os seus valores, os seus propósitos com as suas ações diárias vai restaurar sua energia espiritual, vai trazer uma sensação de paz, uma sensação de clareza, uma sensação de satisfação interior. E eu preciso deixar claro que isso é um processo contínuo, tá? Que você vai ajustando conforme você vai vivendo. Porque nós vamos fazendo pequenas mudanças na nossa personalidade, na nossa essência, com o passar do tempo, conforme com o que a gente vai aprendendo no dia a dia. Então, a gente cada vez precisa alinhar o que a gente está vivendo, o que a gente acredita com aquele momento atual, para que a gente possa ter essa restauração dessa energia espiritual, física, emocional, mental, em todos os níveis. Faz sentido, Lili? Não, total. E eu ia entrar exatamente nesse contexto, né, do mental, emocional, o espiritual e o físico, porque não dá para a gente separar, né? Você falou bastante das ações, né, de sair da zona de conforto e etc, etc. Só que para a gente ter todo esse movimento de sair dessa zona de conforto, é alinhar o emocional, o espiritual, o mental e o físico, para que todos esses corpos, vamos colocar aqui, todas essas mentes, né, olhem para o mesmo lugar. Porque assim, uma coisa é a mente, outra coisa é a consciência.
Então, eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho consciência do que eu tenho que fazer, mas eu não faço, né? Porque eu tenho medo, porque eu me sinto desconfortável, porque eu não sei como fazer, né? Então, é um olhar, é estabelecer uma estratégia, né? Estabelecendo essa Isso. estratégia sua, porque é só tua, tá? Você que vai saber como fazer, e esse como fazer é teu. Então você vai alinhar com o seu propósito, com as suas emoções, com o seu espírito, uau, e daí a ação, né? E dentro disso é muito importante mesmo que todos esses corpos estejam bem alinhados, falem a mesma língua, né? Para que realmente todos sigam na mesma direção, para que não tenha um desgaste, porque se o meu espiritual quer ir para cá, o meu mental tá lá, o meu emocional tá fechado dentro de casa com medo, como é que todos vão se juntar e falar, peraí, vamos? Não, não vai, porque você vai fracionado para a vida, e você vai enfraquecido, o cansaço já começa daí, né? Então, quando você está bem alinhadinho com tudo isso, você fala, não, vamos juntos para a mesma direção. Né? E aí o que acontece? Você tem mais vitalidade, você tem mais força, você tem mais ousadia, né? Só que você sabe que você vai enfrentar lá fora. Vão ter situações desafiadoras, mas você tem uma estratégia. E como a Sandra falou, se for necessário, busca ajuda espiritual, busca ajuda terapêutica. Porque às vezes é pesado, às vezes é difícil, né? Ou assim você enxerga parte da situação, não enxerga o todo. Só que vamos combinar também que ninguém enxerga o todo. A gente vai enxergando o todo a partir do momento que a gente vai se permitindo enxergar as partes. É como um quebra-cabeça. Eu coloquei uma pecinha, depois eu coloco outra, e o cenário vai montando. E aí, de repente, quando termina esse quebra-cabeça, eu falo, nossa, olha essa imagem, que linda. Então, ter essa disponibilidade, né? Só que, ao mesmo tempo, é aquela velha história, vou ter que fazer algo, né? E esse vou ter que fazer algo vai exigir também, vai ter um esforço pessoal muito grande. Só que se você estiver com esse cansaço espiritual, com essa energia pesada, por mais que você se esforce, parece que você não sai do lugar, né? Por isso é necessário realmente a gente cuidar do nosso espírito, da nossa alma, da nossa essência, da nossa consciência, seja o nome que você for dar a esse nosso interno aqui. Então, olhar para isso e entender que nós podemos sim nos cuidar, nós podemos olhar para isso com amorosidade. Mais uma vez, eu sempre falo isso, né? Seja gentil com você, seja respeitoso com você, mas ao mesmo tempo também tenha disciplina. Porque se a gente ficar só passando a mão nas nossas dores, nos nossos medos, no nosso, sabe, no nosso emocional, a gente vai evitar de olhar e vivenciar e reconhecer os nossos recursos, que são enormes. Só que às vezes a gente fica preso na dor e não olha para o recurso. Então agora é hora de virar a moeda, o outro lado da moeda, sabe? A gente reconhece a dor, a gente trabalha a dor, a gente dá um lugar a ela, mas a gente transforma essa dor em recurso. A gente reconhece esse cansaço espiritual, ele existe, não é de hoje, vai há muito tempo aqui. Só que ao mesmo tempo, o que a gente faz? Eu reconheço esse cansaço espiritual, mas eu sei que tem uma solução para isso. Então é ir em busca de soluções. Quando a gente se disponibiliza a ir em busca de soluções, as soluções aparecem. Então, assim, o quanto também você está realmente disposto a virar essa chave. O quanto você realmente está disposto a sair desse cansaço aí, que às vezes, muitas vezes é uma desculpa, né, Sandra? Porque a gente sente, mas às vezes a gente gosta de permanecer porque eu não tenho que fazer nada, sabe? Alguém vai fazer para mim. E não é isso, né? A gente sente, a gente sabe que ele existe, mas a gente precisa sair desse lugar, né? E aí vem o desafio, mas a gente consegue. Então é o autocuidado novamente. Então, na medida do possível, presta atenção quando você se sente muito cansado, desgastado, muito triste. Será que essa tristeza é só sua? Será que esse peso, esse cansaço é só seu? Será que você foi em algum ambiente que afetou uma energia? Lembra, todos nós temos sensibilidade. Todos, 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 todos. Todos nós temos essa sensibilidade. Uns mais, outros menos.
Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu tô doente, eu vou pro médico. Pode até ter um desconforto físico, sim. Mas será que começou no físico mesmo ou começou no espiritual e no emocional? E assim, agora acho que vale falar um pouquinho da nossa experiência, né, Sandra? Quantas supostas doenças, quando a gente fez uma limpeza energética, acabou, né? Não existe, foi embora. Então, às vezes, é fazer essa limpeza energética, é fazer essa limpeza espiritual. Por quê? Porque é uma sujeirinha que fica no nosso corpo. E aí isso acaba, às vezes, reverberando no físico. Mas quando a gente limpa, transmuta a energia, Uhum. automaticamente some. Não estou dizendo aqui que não é para ir no médico, não, tá, gente? Precisa ir ao médico. Mas ter esse olhar atento, né? De que, poxa, isso aqui será que é físico mesmo? E aí, de repente, você percebe que não é. Então, é importante ter esse olhar. E eu vou dizer aqui, acho que a Sandra também tem isso, né? Quantas mudanças físicas, transtornos físicos foram embora, e a gente tem muitos casos, e que a gente fala assim, nossa, gente, que bênção, né? Então, é reconhecer isso, é ter essa disponibilidade, sabe? De olhar para isso com muito carinho, muito respeito e com muita confiança. Eu vou acrescentar uma pergunta. Você falou assim que tem que perguntar, né? Será que isso é físico? E a segunda pergunta seria: será que isso é meu? Porque muitas vezes a gente sente, né, o desconforto do outro, que a gente falou. A gente entra nessa vibração do outro, na vibração das pessoas que estão próximas, da vibração, às vezes é de forma inconsciente. De repente, dentro do seu trabalho, pessoas que estão ali, que você talvez nem conviva com tanta proximidade, mas que estão no mesmo ambiente, a pessoa não está legal, você começa a sentir o que a pessoa está sentindo. Por quê? Porque você tem essa sensibilidade, você tem essa mediunidade, você tem essa capacidade de perceber essa energia ao redor. E daí você começa a ter desconfortos que você não tinha. Para mim, o desconforto ele vem muito através de dores de cabeça, né, um mal-estar bem físico mesmo. E eu tenho que me perguntar muitas vezes, é meu ou não é meu? Porque eu sei quando é meu e quando não é meu. E daí, quando não é meu, a gente tem que fazer um trabalhinho energético, não tem outra maneira. Daí vou deixando com a pessoa que é da pessoa. E nós falamos que uma outra coisa que está acontecendo muito é essa influência planetária. O planeta realmente está com uma energia densa, uma energia pesada, que precisa ser transmutada. E a gente vai tendo esse impacto no nosso físico, vai tendo impacto no nosso emocional. A gente sente, às vezes, a gente sente uma sensação assim de que está exaurido em todos os níveis, como a Lili falou, né? Não é só no espiritual, é no físico, é no mental, é no emocional. Tem horas que você não tem vontade de levantar para nada. Parece que levantar o dedo está levantando 1.000 quilos. Então, a gente também precisa ter essa consciência. De novo, isso é meu? Isso me pertence? Realmente sou eu que estou me sentindo assim? E quando você faz esse processo, é um processo de autoconhecimento. De novo, não tem como deixar de fora o autoconhecimento. Então, através do autoconhecimento, você vai tendo essa sensibilidade, essas informações, essas percepções, você vai acreditando na sua intuição, você vai se conhecendo e você vai conseguindo discernir o que é seu e o que é do outro. E conforme você vai definindo, né, que não é seu, e você vai percebendo que isso faz parte de algo que não pertence a você, você vai conseguindo fazer esse movimento, seja através de práticas energéticas, de rituais que você acredite, que você possa fazer, porque como a Aline disse, cada um tem as suas crenças, os seus valores, né? E daí você tem que ver aquilo que funciona para você. O que funciona para você não é necessariamente que vai funcionar para o outro. A Lili falou dos banhos, não é todo mundo que gosta de banhos, mas tem pessoas que vão acender uma vela, vão pedir a um orixá, vão pedir a um santo, a um anjo, seja lá o que for. E tá tudo bem, porque cada um vai usar a sua força, a egrégora que lhe convém para poder fazer esse movimento e mudar essa frequência, porque o mais importante aqui é você sair dessa frequência do cansaço, essa frequência da exaustão e voltar a ter energia e vitalidade. Faz sentido? Uhum. Não, e é interessante isso porque você falou daquilo que não é meu, né? Daquilo que não é meu, para perceber, é meu, não é meu. E quando é da gente mesmo, o que, que a gente faz, né? Isso. Porque assim, opa, não é do ambiente, não é do outro, sou eu comigo mesmo. Então, o que, que Uhum. acontece?
como eu permiti, ou como eu dei abertura para isso acontecer. Primeiro passo é entender onde eu baixei minha frequência. Segundo passo, o que eu associo a isso? Porque às vezes pode vir uma emoção. De repente está associado a alguma emoção, alguma raiva, alguma dor, né? Enfim. E aí, dentro desse movimento de autoconhecimento, fazer essas perguntas de reflexão exatamente para quê? Para você perceber que é você com você esse movimento, que você pode sim reverter essa situação, que você é responsável por isso. Então, de repente, a gente, sei lá, tomou um banho, acendeu uma vela, fez uma oração, fez uma limpeza energética, enfim, só que eu preciso manter isso. E como é que eu vou manter isso? Como é que eu vou manter esse padrão? Então, bons pensamentos, bons sentimentos, de novo, selecionar aquilo que eu vou assistir, uma alimentação, meditação, enfim, cada um vai achar sua caneta. Mas é aquilo, como eu faço para me manter, né? E a partir daí, entender que você é responsável por isso. Então, tenha essa consciência, tenha esse compromisso com você. Sentir que está pesado, sentir que está cansado, sentir que o corpo não responde, poxa, não é nada físico, então vamos olhar, é emocional, é espiritual, e daí buscar realmente o recurso necessário para você ficar melhor, né? Porque eu acho que é um autocuidado fundamental. A gente vai no médico, faz os exames de rotina, vai no cabeleireiro, faz unha, enfim. Por que a gente não vai cuidar do nosso espiritual, não é? Então, é um autocuidado fundamental, principalmente nessa fase que a gente está, né? Como a Sandra falou da transição planetária. Então, é necessário esse autocuidado. E além de ser um autocuidado, é amor por si. Eu acho que é um amor próprio, uma autoestima, uma valorização, entender que você tem um compromisso, que você não veio brincar, e olhar com muito carinho para isso. Né? Então, acho que seria mais ou menos isso. Né? Você se responsabilizar por você também. E fazer as perguntas que a gente começou no início, né? Quando você perceber esse cansaço, verificar, será que eu estou alinhada com os meus propósitos e com os meus valores? Será que, de repente, esse desalinhamento vem por conta, esse cansaço vem porque eu estou sobrecarregada de energias negativas, porque eu estou vendo coisas que não são boas, eu estou em ambientes que não são adequados? Será que eu estou assumindo responsabilidades que não são minhas e isso acaba tomando o meu tempo e eu não tenho um tempinho de colocar um limite e de fazer essas práticas que são tão importantes, porque a falta das práticas espirituais também está relacionada a isso? Ou será que eu estou captando essas energias sem ter essa percepção de que eu estou fazendo isso e estou me envolvendo em situações que não são minhas? Ou isso vem do planeta e eu não estou sabendo como lidar? Então, essas perguntas, né, são as perguntas socráticas que a gente fala, elas são fundamentais para que a gente possa refletir, e através dessa reflexão, você vai entender como é a sua dinâmica. Através desse entendimento, você consegue tomar uma atitude para mudar essa realidade. Não existe outra maneira que não seja através do autoconhecimento e da ação, da mudança de uma atitude, para poder transformar essa realidade, né? E voltar a ter energia, vitalidade, disposição para poder seguir adiante. Perfeito, acho que a gente fica por aqui, né? Acho que você resumiu, e é por aí. O autocuidado, a autorresponsabilidade. Compromisso consigo mesmo. Uhum. Gente, então, ó, aquele beijo no coração, nos vemos na semana que vem. Lili, muito obrigada, e a vocês todas, muito obrigada também. Obrigada, eu que agradeço. Até mais.